Entretanto, o grande desafio das democracias no século XXI é o desafio de um ser humano conviver com outro ser humano. Porque o outro ser humano é diferente, porque o Deus dele é diferente, porque ele não tem um Deus, ele não tem religião. E quando você fala de estudar, Alexandre, inclusive você falou agora, a lista negra, tem termos que a gente vem entendendo que, peraí, isso... Igual você falar judiação, né? Judiação não pode falar porque é do judeu. Mas tem alguns outros também que a gente ouve falar, como criado mudo, que falam que não tem nada a ver, que não era. Não tem... Então, aonde que a gente também tem a informação? Se for sobre estudar, né? As fontes de estudo também é uma coisa que, assim, estudar, o cara começa a ler, ver muito vídeo, muita coisa, só que ele começa a receber tanta informação que também é perigoso. Porque a gente começa a reproduzir aquilo. Então, a gente está num ambiente onde, mesmo quem busca o conhecimento, e aí é onde se torna também, naquele momento, a gente fala, putz, eu não posso falar isso, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Mas peraí, o que está dentro de mim? Que nem você falando sobre o racismo, tem que estudar. Eu não sei se, não sendo negro, se eu vou entender, por mais que eu estude. Não tem também essa questão? Que muitos dizem assim, pera, você pode estudar o quanto você quiser. Enquanto você não vivenciar na pele ainda, o que é verdade, você enxerga como isso sendo algo relevante ou não? Dá pra você estudar e aí você consegue fincar aquilo dentro de você e entender o que é racismo de fato? Eu acho que quando o indivíduo, Raul, quando ele deita sobre um cenário qualquer do cotidiano, um olhar que não naturaliza a violência, qualquer que ela seja, ele já está dando um grande passo. Não é? Há no direito uma expressão de muito difícil significação, que é a ideia de dignidade da pessoa humana, a ideia de que todos os seres humanos são portadores de uma essência ético-espiritual que o direito convencionou chamar dignidade da pessoa humana. E alguém, numa tradução muito simples, disse o seguinte: a ideia de dignidade da pessoa humana, do ponto de vista relacional, significa você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Ou seja, significa que quando você olha para alguém e a pessoa está sofrendo uma violência, é preciso que você se coloque no lugar daquela pessoa. A ideia de empatia, né? Então, eu penso que a ideia é essa. O Martin Luther King dizia o seguinte, o Dr. Martin Luther King dizia o seguinte: um evangélico, né, um batista, né, um pastor. Pastor, exatamente. Dizia, os brancos não são obrigados a amar os negros, não é disso que se trata. A questão não é moral, no campo da moral propriamente. Você pode desenvolver uma personalidade ou valores que te façam compreender e valorizar a diversidade humana. Mas se você respeitar o outro, ou seja, se você não violentar o outro, você já está dando uma grande contribuição. Não impedir o outro de alguma coisa, né? Outro. E há um paradoxo nesse apontamento que você traz, Raul, há um paradoxo contemporâneo que é, com a internet e a derrubada das fronteiras, né? Quer dizer, hoje a gente liga a rede social, acompanha ao vivo uma incursão de Israel na faixa de Gaza, um ataque da Rússia na Ucrânia, etc. Quer dizer, tudo online ali. Deveria ser um momento em que as culturas, os modelos civilizatórios estivessem dialogando mais. As pessoas estivessem interagindo mais, estivessem coexistindo mais. Entretanto, o grande desafio das democracias no século XXI é o desafio de um ser humano conviver com outro ser humano. Porque o outro ser humano é diferente, porque o Deus dele é diferente, porque ele não tem um Deus, ele não tem religião, porque os ateus também sofrem ataque, agressão, porque não tem uma religião, ou porque a cor da pele, ou porque a cultura dele é diferente. Então, o grande desafio, eu diria, do nosso tempo, do século XXI, é como é que você se apropria de um instrumento tão poderoso como, por exemplo, a rede mundial de computadores, para promover não o ódio, mas o diálogo entre as pessoas, né? A ideia de coexistência. A ideia de coexistência significa o seguinte: coexistir com você é mais do que te respeitar, inclusive.
Que eu posso te respeitar, mas dizer o seguinte, eu não quero alguém com um brinquinho lá, um homem usando brinquinho no meu escritório. Mas eu convivo com o Comino, a gente se encontra de vez em quando, o Comino, e aí, tudo bem e tal. Mas eu não quero proximidade com ele, porque ele traz um símbolo ou alguma coisa que eu, de alguma forma, repilo. Eu repugno, eu reprovo. Coexistir significa você aceitar o outro na sua diversidade e entender que ele não é menos humano do que eu. E, portanto, ele tem expectativas de ser tratado, de ser respeitado, como exatamente as expectativas que eu tenho. Eu acho que pensar um dos desafios do século XXI é pensar como é que a gente reverte esse ambiente de ódio, esse ambiente de polarização, como é que a gente, por meio da educação, por meio da indústria cultural, por meio da comunicação, aproxima mais as pessoas. E isso não significa não ter regras, né? Porque também as pessoas começam a confundir um pouco isso. Onde essa liberdade fala, não, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, você tem que me aceitar, mas aí onde é que o teu espaço começa, o meu termina, né? E tem também isso, principalmente nas religiões. Vocês sentem que existe religião que é muito cheia de doutrinas, muito travada? Ou o que vocês enxergam como sendo, por exemplo, a evangélica, né, que a gente estava falando? O que os evangélicos mais criticam na Umbanda ou na Macumba? Porque eu ouço muito, inclusive muitos comentários no programa, muitas pessoas falando em cortes, né? Quando você fala de Macumba e a gente coloca o corte e tal, as pessoas, olha lá, isso aí é coisa do demônio, isso é coisa do diabo, é coisa do mal, né? Esse tipo de agressão é o que mais o evangélico faz? Ou tem alguma outra que vai além até? As religiões têm muitos traços em comum. O Comino tem mais autoridade para falar sobre isso do que eu. Quero muito ouvi-lo sobre isso também. Mas, tentando dialogar com esse apontamento, as religiões têm muitos traços em comum. Por exemplo, o sangue. O sangue é um elemento central na Eucaristia. O sangue de Cristo, representado pelo vinho. Os judeus têm abate religioso de animais, mas você não vê crítica. Kosher, você não vê crítica aos judeus. Abate religioso para fins dietéticos e abate religioso para fins litúrgicos também. A caparó é um ritual de abate religioso judaico para fins litúrgicos, para enlevo espiritual, não é para fins de alimentação. A Eid al-Adha é um ritual islâmico de abate religioso para fins litúrgicos e não para fins da alimentação halal. Entretanto, a crítica ela é direcionada às religiões de matriz africana, que é o que nós chamamos... E por conta do racismo Por mesmo, conta do racismo. A clivagem, para um pouco dialogar com esse apontamento que você fez, a clivagem é racial. O transe. Os carismáticos dão transe. Os sufi ou sufistas islâmicos dão transe. O nirvana é um estado de transe. Também. Nirvana é um estado de transe. No dia de Pentecostes, o Comino, que é um erudito, pensador, saberá dizer o capítulo e o versículo, o capítulo e o versículo bíblico, em que alguém entra num templo e diz: quem ingressar nesse templo agora dirá que meus irmãos são ébrios ou loucos, porque era o dia de Pentecostes. Então, mas o transe cartas de Paulo. Pois, mas o transe que é criticado é o transe das religiões de matriz africana. Então, a clivagem não é de qualquer... não é sobre dogma, Raul, não é sobre doutrina, não é sobre cerimônia, não é sobre liturgia. É sobre o fato de ser uma religião associada à presença negra no Brasil.